Muito boa tarde novamente, bem-vindos aqui à Casa de São Lázaro. Hoje vamos falar sobre um tema que é o abrir o corpo ou o fechar o corpo. Usa-se muito esta expressão, ou seja, há muita gente que me comenta esta expressão, seja online, em fóruns, em livros, até aos próprios clientes, que me dizem que, sabe, eu tinha problemas, mas um dia fui a não sei quem, fechou-me o corpo e pronto. Ou abriu-me o corpo e pronto, e as coisas começaram a correr melhor, começaram a correr pior. Perdão, isto não é. Pronto. Eu vou tentar explicar, do nosso ponto de vista, este, o que é isto de fechar ou de abrir o corpo. Vamos tomar como exemplo aqui este bonequinho. Este bonequinho representa uma pessoa. Cada bolinha destas de cor representa um chakra. São 7 chakras, com o da coroa e tudo. E então o que é que acontece? Uma pessoa tem uma determinada abertura nos seus chakras. Uma pessoa que venha com mediunidade ostensiva, ou seja, uma pessoa que venha preparada para fazer trabalho mediúnico ostensivo, ou seja, constante, uma pessoa que seja um médium, aquilo que se chama de um médium de trabalho, vem com uma determinada abertura dos seus chakras. Uma pessoa que seja suposto ter alguma intuição, também vem com alguma abertura nos seus chakras. Não são iguais, porque ser médium, ou seja, ser médium de trabalho, implica que a pessoa tem uma determinada abertura, não em todos os chakras, mas nos chakras que são mais adequados para desenvolver esse trabalho. Portanto, a pessoa que também tem essa intuição terá abertura em alguns dos seus chakras, mas não no mesmo nível de um médio de trabalho ostensivo. Ok? Quando as pessoas falam que vão a alguém ou que foram a alguém em tempos fechar o corpo, significa que à partida, o que pelo menos era assim que se fazia antigamente. O chakra que foram fechar foi este. Okay? O chakra do coração. Normalmente é aqui e aqui no chakra da comunicação. Mas normalmente aqui que há, digamos assim, uma ligação com os espíritos. E então o que acontece é que através desta ligação os espíritos conseguem manifestar-se através de um médium. Ou seja, vamos imaginar num caso de incorporação, normalmente ligam-se por aqui e manifestam-se no médium. O que isto quer dizer é que quando antigamente se ia fechar o corpo, era aqui que se trabalhava. Ok? Era aqui que se trabalhava. Era aqui que, digamos assim, se reduzia a abertura do chakra. E ao reduzir a abertura do chakra, digamos que se reduzia o nível de energia que era projetado ou recebido, e então a pessoa acabava por, digamos assim, ter muito mais dificuldade ou apresentar muito mais dificuldade de incorporar, e então aí os espíritos preferiam outro tipo de média. Ou seja, quando se aproximavam desta pessoa, quando verificavam que o chakra estava mais recolhido, mais fechado, preferiam encontrar uma pessoa que desse menos trabalho, que tivesse mais desenvolvido, mais aberto, e então era muito mais fácil a comunicação. Hoje em dia, a comunicação que se dá a nível espiritual já é a outro nível. Ou seja, já não se trabalha apenas com a incorporação, e de frisar também que antigamente a incorporação era muito mais rude, era muito mais difícil, era muito mais, como é que é de dizer? Perdão. Era uma incorporação mais difícil porque
tanto os médios como os próprios espíritos que se manifestavam naquela altura tinham faixas vibratórias diferentes das que têm hoje. Ou seja, hoje houve uma evolução, tanto nos instrumentos mediúnicos, nos médios, como nos próprios espíritos que se querem manifestar. Daí que as manifestações se dêem a outro nível. No entanto, era isto que acontecia. Ou seja, chegava-se ali, fechava-se, ou procurava-se diminuir a abertura do chakra, havia dificuldade de comunicação, os espíritos partiam para outra, digamos assim, escolhiam outra pessoa. O que é que isto quer dizer também? Quer dizer que se a pessoa vinha programada com aquela abertura, é porque vinha programada para fazer determinado tipo de função. Ou seja, Deus não dá as coisas a qualquer um de qualquer maneira. Nada é feito ao acaso. A espiritualidade superior não faz as coisas ao acaso. Deus não dá ordem de qualquer maneira. Então o que é que acontece? Esta pessoa vinha com uma programação energética a nível de chakras para trabalhar. A partir do momento em que fechou, que diminuiu o fluxo de energia neste chakra, dificultou a sua tarefa mediúnica ou até terminou com ela. Obviamente que depois pode reabrir, mas isso é outro processo. A partir do momento em que a pessoa diminui essa abertura, diminui essa comunicação, causa dificuldades, significa que está a faltar ao compromisso que trazia. Porque a pessoa trazia um compromisso, porque senão não vinha programada assim, certo? Vinha programada para fazer outra coisa qualquer. Se vem programada com uma abertura de chakra que permite determinado tipo de trabalho, é porque esse trabalho foi acordado com ela. Antes dela reencarnar, ela aceitou um determinado plano para esta reencarnação e nesse plano fazia parte o trabalho mediúnico. Fosse ele qual fosse através da intuição, fosse através da clareaudiência, da vidência, da incorporação, da psicografia, etc. Pronto, não vou estar aqui agora. Há N de manifestações mediúnicas e, portanto, a pessoa se vinha preparada, se o seu corpo, o seu espírito vinha preparado para, com essa abertura de chakras para fazer esse trabalho, é porque a pessoa acordou isso. A mediunidade não é imposta a ninguém. A mediunidade é uma bênção, ou seja, é uma capacidade, toda a gente a tem, mas quando uma pessoa tem autorização de trabalho, isso é um motivo de grande responsabilidade, mas é, digamos assim, uma bênção na vida da pessoa porque permite ajudar os outros. Ajudar os outros irá criar karma positivo para si. Pronto. Não é fingir que ajuda aos outros, não, é ajudar efetivamente os outros. Pronto. Porque também há aquilo que em espanhol é os estafadores, ou em brasileiro os marmoteiros, em português os charlatões, que os pseudo-bruxos, pseudo-mestres, pseudo-sacerdotes, que fingem que trabalham, mas depois quando a gente espreme, não sai nada. Sai ele a vender 2 ou 3 produtos, tal, umas ervinhas, uns banhinhos, umas tretas, mas trabalho espiritual zero. Ok? Portanto, uma pessoa que vem programada no seu corpo físico para poder trabalhar é uma pessoa que traz um compromisso. Portanto, antigamente, quando as pessoas iam fechar então o chakra, fechar o corpo, o cofre, como já ouvi também dizer, o cofre fechado e cofre aberto, quando as pessoas iam fechar o cofre, significava que as pessoas iam impedir os espíritos de se manifestar e antigamente era, em grande parte, através da incorporação. Se isto está certo, se isto está errado, eu não vou responder, deixo à vossa consideração e até inclusivamente a todos aqueles que se calhar nos estão a ver e que passaram por este processo, eu deixo à vossa consideração para vocês me dizerem a mim o que é que isto fez na vossa vida. Ou seja, a partir do momento em que se recusaram a trabalhar quando era suposto fazê-lo,
eu parto do princípio que a vida não correu assim tão bem como vocês pensariam. Porque, outra coisa, quando uma pessoa vem programada para trabalhar, significa que lhe vai ser prestado auxílio pela parte da espiritualidade superior para a pessoa trabalhar. Se a pessoa se recusa a trabalhar, esse auxílio imediatamente termina, certo? Vamos imaginar, se a pessoa tem um mentor, um guia que é suposto trabalhar com aquela pessoa, esse guia, a partir do momento em que a pessoa se recusa a trabalhar, é substituído. Porque a pessoa, se não vai trabalhar, não precisa de alguém que auxilie a trabalhar. Certo? Isto faz sentido para vocês. Ou seja, é a mesma coisa que eu dizer assim: amanhã vou à França. Não sei falar francês, preciso de um tradutor. Certo? Se desisto de ir à França, já não preciso de um tradutor. Ok? É basicamente isto. Ou seja, se eu me comprometo a trabalhar, vou receber um determinado apoio espiritual. Se eu me recuso a trabalhar, esse apoio espiritual cessa, termina. Por isso é que muitas vezes as pessoas, sem saber, umas sem saber, outras por vontade própria e por recusa, quando efetuaram este processo de fechar o corpo ou fechar o cofre, causaram grandes transtornos na sua vida. Outra pergunta que vocês de certeza que já estão a fazer aí, só um segundo, perdão. Outra pergunta que vocês de certeza que estão aí a fazer é: bem, se dá para fechar, também dá para abrir. Dá para desenvolver. Não quer dizer que só porque vocês se dedicam a um trabalho de desenvolvimento de determinado chakra para poderem supostamente realizar algum trabalho mediúnico, que isso vá efetivamente acontecer e que isso venha a ser o melhor para vocês. As coisas têm que acontecer de uma forma natural. E se acontecerem de uma forma natural, aí a espiritualidade superior estará presente de certeza. Agora, se vocês meterem na cabeça que querem ser médios, que querem fazer determinado tipo de trabalho e que vão forçar, digamos assim, a espiritualidade a trabalhar com vocês, vocês estão redondamente enganados. Ou melhor, vocês querem forçar a espiritualidade a trabalhar com vocês. A espiritualidade superior nunca é forçada. É um trabalho de colaboração. No entanto, se vocês partirem desse princípio de forçar as coisas, há alguém que vai trabalhar com vocês. Mas não é superior, é inferior. Ok? É espiritualidade inferior. É aquele tipo de espiritualidade que responde ao tipo de pergunta: olha, a que horas saiu a minha vizinha de casa? Ele ama-me. Ele pensa em mim. Ele gosta de mim. Não, mas diga lá, ele pensou em mim, não pensou? Não. Espiritualidade positiva, superior, não responde a este tipo de perguntas. Porque espiritualidade superior não entra na intimidade das pessoas, a menos que haja um motivo suficientemente forte, suficientemente importante para responder esta pergunta. Ok? Portanto, esse processo do fechamento, do trancamento, trancamento não sei, mas de fechar o cofre, o corpo, etc., é isto, basicamente é isto. Temos os chakras, e então depois havia, digamos assim, através de um processo que cada um lá saberá como é que fazia, eram processos antigos. Eles lá entendiam que fechando, diminuindo o fluxo de energia nesse chakra, acabavam-se os fenómenos, chamemos assim, as comunicações, os transtornos, etc. Nem sempre era assim. Okay? Porque se a pessoa tinha aquela função, a pessoa vai ser sempre atormentada ou vai ser sempre chamada a atenção pelo facto de ter que desenvolver essa função e estar a recusar-se a fazê-lo. Ok? Fiz-me entender? Pronto, hoje, com este nosso amigo, dá aqui uma vénia a toda a gente. Hoje temos então, era isto que eu tinha para dizer, era
este assunto que tínhamos para falar. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, façam like, subscrevam o nosso canal, comentem, estejam à vontade para se comunicar connosco e teremos todo o gosto em responder a perguntas sérias. Ok? Obrigado e axé.